Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, tá bom? Diz assim, nós continuamos com o tema domínio manifesto, e tem sido bênção os efeitos da graça em nosso coração. Hoje é a continuação, estamos no segundo módulo. Diz assim, acompanhe na tua Bíblia, Êxodo 13, 17, eu estava procurando esse versículo na internet, e achei um estudo da WordPress Defendendo a Fé, que fala uma coisa que eu achei interessante, quero também acrescentar nesse estudo. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estavam mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Então, uma jornada de 200 quilômetros. Jornada que a Bíblia fala de 11 dias. Eles ficaram 40 anos girando em círculo. Deus disse, se eu fizer isso numa linha reta, eles não estão preparados psicologicamente. Eles vão ver os inimigos e vão voltar para o Egito. Então eu tenho que prepará-los. Às vezes, irmão, parece que Deus está demorando, mas na verdade, Deus está esperando para ter misericórdia de nós. Às vezes nós não estamos preparados para a abundância. Fica soberbo, fica avarento, perde a salvação. Então, às vezes, Deus parece demorado no trabalhar da alma, mas Deus trabalhou 40 anos aqui a alma deles, e poucos foram salvos. Trabalhar na alma é algo muito meticuloso por causa da queda. O que nós estamos vendo? Que uma jornada que hoje se faz de carro, em 2 horas, 200 quilômetros, 2 horas de carro, eles demoraram 40 anos e não chegaram lá. Porque o Senhor falou, eu tenho que prepará-los para quando eles verem a luta, eles disserem, Deus está comigo, eu posso. Eu tenho que prepará-los para que eles vejam isso, que eu sou fiel, que eu estou com eles, que eu os amo. Mas cada vez que Deus permitia uma situação para mostrar a fidelidade dele na sequência, eles murmuravam, duvidavam e diziam, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Ao invés de eles usarem a fé, eles diziam, Deus nos desamparou, nós vamos morrer. Então, Deus permitia que a água tivesse amarga para eles disserem, Deus vai mostrar a fidelidade dele agora, ó, quer ver como Deus é bom? Eles diziam, água amarga, nós vamos morrer, olha, essa água está envenenada. Eles não usavam a fé, eles se assustavam. Deus era responsável, colocou eles naquele deserto. Então, Deus sabia que eles precisavam de água. Aí eles disseram, não tem água, nós vamos morrer. Deus falou, Moisés, fala com aquela rocha ali. Saiu água da rocha. Então, Deus era responsável, Deus permitia a luta só para mostrar o quê? Estou com vocês. Só para mostrar, eu vou livrar vocês, aqui na sequência, calma, aqui é a luta, aqui já tem um livramento. Deus nos conduz em triunfo sempre, através da fé. Deus tem como nos tirar de qualquer situação, Ele tem. A questão é que o ser humano se assusta e fica com medo, e fica preocupado, e fica ansioso, estraga a sua saúde, ao invés de simplesmente dizer, se Deus falou que não vai me deixar, não vai me desamparar. Porque uma coisa bonita, eu estava pensando, Rosa, é o seguinte, quando Jesus disse assim, quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Eu enviei vocês sem mala, sem mochila, sem alimento, faltou alguma coisa? Eles disseram nada. Aí isso dá para fazer uma série muito longa, no seguinte sentido, sabe por que vocês foram bem-sucedidos? Porque vocês não pensaram em vocês, nem na família de vocês, vocês pensaram em mim e no reino de Deus. Enquanto vocês cuidaram das minhas coisas, eu sou responsável das coisas de vocês. Então, não fique pensando em você, na sua conta, na sua família, no seu familiar, na sua dor na coluna. Não pense em você. Diga, isso é problema de Deus. Eu não vou pensar nas minhas contas, na minha saúde. Eu vou colocar tudo isso em segundo plano, diz Lucas 14, 33. Eu vou buscar o reino de Deus, sua justiça. Eu vou pensar como me entregar mais a Deus, como me converter mais, como evangelizar os perdidos. Eu vou me envolver em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Foi o que os discípulos fizeram. Quando eles se mergulharam de cabeça, mas vocês não pensam em vocês, Deus pensa em mim. Você não cuida das tuas coisas, Deus cuida das minhas coisas.
Mas e agora? E agora Deus é que é responsável disso. Isso não é minha parte. A minha parte não é ficar preocupado com o cheque que vai cair segunda-feira. A minha parte não é ficar preocupado se eu vou morrer ou não vou morrer, ou se aquele familiar vai ou não vai se converter. Essa não é minha parte. Eu coloco tudo isso em segundo plano. Quer saber uma coisa? Hoje é dia de eu te conhecer mais, Senhor. Eu tenho um nível mais profundo de comunhão contigo. Eu ajudar pessoas no que eu puder, segundo o dom. Eu vou me envolver. Eu vou me ocupar. A gente fala preocupar, essa palavra não é boa, preocupar. Eu vou me ocupar com as coisas de Deus. E Deus vai cuidar das minhas coisas. É uma troca muito legal. Muito boa essa troca, né? E o povo do deserto estava sempre preocupado com água, pão, com carne, com isso, com aquilo. E eles morreram no deserto por isso, porque eles colocaram o seu conforto em primeiro lugar. E eles estavam tão assustados, ao invés de simplesmente ver que o Deus que abriu o mar vermelho poderia fazer todas as coisas, né? E, amados, passa século, vem século, passa século, vem século, as coisas se repetem. O ser humano parece que só muda o RG e o CPF, porque tudo reage parecido, né? Então esse povo aqui, uma jornada de 40 anos para atravessar 200 quilômetros de largura. Hoje você faz isso em 2 horas de carro, porque o Senhor diz, eu tenho que fazer eles darem uma volta, porque é assim, Rosa, Jesus Cristo é a porta. Só vai acontecer na tua vida aquilo que não vai te abalar. Deus disse que você nunca vai ser abalado. Então ele tem que te preparar para o nível 2, você está no nível 1, ele tem que te preparar. Agora você está preparado para o nível 2. Quando Deus vê que você pode ser conduzido em triunfo, que você tem fé para aquilo, Ele permite aquela luta. Se aquilo chegou até você, é porque você já está pronto para vencer. Porque se Deus visse que você não pode vencer, Deus não permitiria aquilo. Então Deus não permite prova maior que nós podemos suportar. Quando algo acontece, é porque Deus diz assim, ó, você tem fé para vencer isso? Você tem condição para isso. Mas quando vem a luta, a pessoa tem medo, fica preocupada, murmura, aí Deus diz assim, tem que deixar no nível 1. Por despreparo, por falta de consagração, por falta de conhecimento da palavra, por falta de fé, ou pelo perigo de eu colocar no nível 2, a pessoa se ensoberbecer, se apegar à bênção. Às vezes Deus dá um pouco de dom, um pouco de sabedoria, a pessoa vai ostentar, vai ficar orgulhosa, vai embolorar, vai ter um pouco de fermento. Então a carne acaba atrasando a esse processo. Ele não é mais rápido, não é porque Deus não quer dar toda a herança, Deus não quer, não, Deus quer, mas cada alma tem as suas peculiaridades. Se você colocar um monte de abacate verde, ele não amadurece tudo no mesmo dia, cada um tem uma diferença do outro. Assim é o ser humano, cada um tem uma história, traumas complexos, família, criação, é tudo uma complexidade única, e Deus sabe como trabalhar, e às vezes ele parece demorado, mas na verdade não é que é demorado, é que ele compreende que a salvação da alma é prioridade. A pessoa não sabe o que é o inferno nem o que é o céu, Deus sabe. Então Deus, ele está vendo sempre pelo prisma da eternidade. Não é que ele não tem pressa, não é que ele não quer abençoar, é que ele sabe como funciona a alma. Então ele faz pequenos testes, sabe? Ele dá uma gotinha do poder, a pessoa já se soberbece, começa a achar uma coisa, ainda não. Então muitas vezes o Senhor nos prova em coisas pequenas, para ver se nós estamos preparados, e a gente, né? Ele vai dar um ministério de cura, por exemplo, a pessoa olha para o enfermo, já começa a se achar, ele fala, ainda não. Ele observa tudo, ele analisa, ele calcula, porque ele está observando, né? Então o povo diante dos inimigos, ele era um povo abençoado, tinha Deus, tinha tudo para vencer, tudo, absolutamente tudo, mas era um povo que se via como gafanhoto, era um povo cheio de traumas, medos, fobias, né? Era um povo que não estava preparado para avançar. Deus tinha que destravar o coração deles. É o que diz o Salmo 119, 32 e 36. Quando o Senhor libertar o meu coração, eu vou andar no seu caminho. Então nós não imaginamos a complexidade que é a alma e o trabalhar da graça na alma, para que nós finalmente consigamos dar um passo para frente, irmão. Um passo para frente, um progresso realmente espiritual. Porque o ser humano, ele tem a tendência
de repetir. Por exemplo, ele faz algo, erra, pede perdão, faz de novo, pede perdão, faz de novo. Muitas vezes a gente não pensa acerca e não reflete acerca dos nossos pensamentos e palavras. A gente tem a tendência de, por exemplo, Deus nos livra, aí na próxima luta fica preocupado de novo. Aí Deus nos livra, aí na próxima luta fica preocupado de novo. Ou a pessoa, por exemplo, tem o vício da reclamação, né? Passa uma luta, se faz de vítima e diz, ai, Deus me abandonou, e ai, você não tem dó de mim porque eu estou sofrendo. Tem pessoas que reagem errado e não observam que estão reagindo errado. Eles não pensam acerca dos seus pensamentos, não refletem. E aí esses erros repetidos mostram o quê? Incapacidade de avanço. Aí Deus, por misericórdia, vai ter que permitir mais uma volta na mesma montanha. Vamos lá, mais uma volta, tá? Por amor a você. Porque Deus diz, se eu fizer, eu estou em Êxodo 13, versículo 17 e 18. Se eu fizer esse povo avançar, eles vão ver o inimigo. E se eles verem os filisteus, eles vão dizer, Deus nos desamparou, olha lá os inimigos, nós vamos morrer. E aí eles vão morrer. Então, como eles não se veem capazes, eles não percebem o meu amor, eles não sabem, não investem tempo comigo para saber que eu estou com eles. Então, eu tenho que fazer eles irem dando volta aqui, ó, e vamos cancelar, vamos atrasar, vamos procrastinar aqui, no sentido de fazê-los avançar. Eu queria tanto fazê-los avançar. Eu queria tanto que eles entrassem na terra prometida. Mas eles estão despreparados, não estão se preparando. E eu sei que se eles derem um passo para frente, eles vão se assustar. Olha a bondade de Deus e muitas vezes não dar aquilo que nós pedimos. É a misericórdia de Deus. Porque se Ele der, pode ser a nossa ruína. Pode ser que naquilo a gente coloque o nosso coração, naquilo nós perdemos salvação. Se eu me der isso, 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 Deus fala assim, meu filho, você não está preparado para isso. Se eu te der isso, você vai se perder. Se eu me der isso, se eu me der isso. Aí a gente tema com Deus que Deus fala, então tá. Não é assim que Deus faz, irmão? Quando a gente, o Senhor falou que ia dar, o Senhor prometeu. E diz aqueles, pastor Júnior, prensa Deus na parede e mostra a palavra e diz, o Senhor não falou que tem que dar? E Deus, Ele honra a palavra, né? Ele dá. Só que, irmão, a Bíblia diz que a bênção fora de hora, no final não será bênção. Porque Deus, Ele nos conhece, nós não nos conhecemos. Às vezes a gente pensa, o que eu preciso de mais dinheiro, o que eu preciso de mais dinheiro, o que eu preciso de mais dinheiro. E às vezes não é o momento de mais dinheiro. É aprender a ser humilde e generoso com o que você tem, que vai te levar para a próxima fase. Porque se você estiver preparado com aquele pouquinho, ser agradecido e ser generoso, você está preparado para mais dinheiro. Às vezes a gente pensa, o que eu preciso é de amigos. Ah, eu preciso de amigos, eu estou sozinho. Ou o que eu preciso é de um esposo, uma esposa. Isso é tudo é bênção e tudo isso é prometido por Deus. É ou não é, irmãos? Que é prometido por Deus. Só que diga assim, Deus me livra. Porque Eclesiastes 8,5 diz assim, o sábio discernirá o tempo e o modo. Porque tudo é bênção no tempo de Deus e no modo de Deus. A gente às vezes pensa que é mais sábio que Deus. Não, Deus, me dá aquele emprego, é aquele emprego, o Senhor é aquele, se o Senhor é Deus, o Senhor me ama, me dê. Aí Deus dá aquele emprego, a pessoa se desvia, não consegue vir nos cultos, vai lá, vai encontrar ciladas que ela não está preparada, vai se esfriar, e Deus diz, você é mais sábio do que eu, né? Está vendo? Quantas vezes, irmão, nós damos conselhos para Deus? A Bíblia diz em Jó que dar conselhos para Deus não é sabedoria. Aqui, eu acho que é Jó 40. Então a gente diz assim, Deus, senta aqui. Jó 40, versículo 1. Quem é poderoso para ensinar? E sabedoria, diz que não é sabedoria ensinar a Deus. Mas o ser humano, ele quer estar no controle de tudo. Ele diz, Deus, eu vou orar assim, 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 o Senhor vai fazer assim, 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 tá? Ó Deus, eu vou fazer 4 dias de jejum e aí o Senhor faz assim, 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 tá bom? E aí a gente começa a guiar Deus. E dizer, ó, Senhor, eu dei aquela oferta para aquela velhota, agora eu sou amigo. E começamos a fazer essas coisas doidas. Ao invés de dizer, Deus, Pai, me ajuda, porque eu não sei pensar sem o Teu Espírito, eu não sei falar. Senhor, eu não sei de nada.
Eu sempre digo para Deus, Deus, eu não quero nada, absolutamente nada, que o Senhor não escreveu no seu livro antes da fundação do mundo. Eu não quero tirar nada de ti. O Salmo 139 diz que Deus já escreveu todos os dias nossos, antes que nós nascêssemos, Salmo 139. Então, para que pedir para Deus abençoar a nossa vida, se a vida que Ele escreveu já é abençoada? Mas nós temos a ideia assim, ó, Senhor, vem para o meu mundinho e abençoa a minha vidinha do meu jeito. A gente puxa Deus para a nossa vidinha pequena, né? Já pensou, José disse assim, Senhor, ajude que meu pai me promova, quero fazer... E Deus disse, não, eu tenho outro plano, eu vou te levar lá para o Egito e você vai ser preso e lá você vai ser governador do mundo inteiro, não vai faltar comida para o mundo inteiro, o planeta inteiro. Então os planos de Deus são muito maiores que o nosso. A sabedoria de Deus é muito elevada e os caminhos de Deus são incompreensíveis. Olha a sabedoria de Deus. Paulo diz assim, vamos para Panfilha, o Espírito Santo fala, não vai. Vamos para Frígia, o Espírito Santo fala, não vai não. Estou entendendo. Aí ele tem uma noite um sonho, não é um sonho da carne não, do Espírito. Aparece um varão macedônio e fala assim, vem aqui para Macedônia. E ele, em obediência ao Espírito Santo, vai para Macedônia. Chega lá, prega o evangelho, tem uma mulher endemoniada, uma adivinhadora lá. E aí Paulo suporta uns dias e a mulher falando, sai dela, demônio, sai dela. Os homens que ganhavam dinheiro com aquela mulher adivinhadora ficaram tão bravos, falaram, esse homem vem aqui para atrapalhar nossa cidade, nosso comércio, prende esse homem. Eles foram presos, açoitados, presos no tronco, cárcere interior, frio, escuro, fome e dor, porque foi ouvir a Deus. Peraí, Deus, não pode ser Deus, foi o capeta que mandou para cá, não pode ser Deus. Foi lá, irmão, obediência a Deus, e passou por tudo isso. Depois que passou tudo isso, pensei, Deus, isso que dá servir o Senhor e evangelizar, né? Olha aí, ó, isso fazer de coitadinho, ninguém me ama, gente, eu estou aqui nesse fundo de poço pelo evangelho, fazer de mártir, se fazer de vítima, ou ter dó de si mesmo, ou entrar em depressão, ou murmurar, ou xingar. Eles começaram a louvar a Deus. Atos 16, 25. Deus enviou um terremoto, as portas se abriram. Agora veja a sabedoria de Deus, Orides. Deus disse, você vai começar o teu evangelho por Filipos. Essa foi a ideia de Deus. Olha os caminhos de Deus, irmãos. A igreja de Filipos começou porque Paulo não deu mau testemunho. A hora que você está passando prova, você fica dando mau testemunho, teu ministério é censurado, e por lá na frente, quem é que vai acreditar em você? Irmão, se acontece uma luta comigo, eu dou um mau testemunho, quem é que vai acreditar em mim quando eu tiver ministério lá na frente? Aí, eles não deram mau testemunho, o carcereiro viu o testemunho de Paulo, começou uma igreja em Filipos, Selma. Começou uma igreja em Filipos. A igreja de Filipos foi a única, olha a carta de Filipenses que Paulo escreve, a única que ajudou Paulo financeiramente em todas as viagens missionárias de Paulo. Nenhuma igreja ajudou. A única que bancou todas as missões de Paulo, todas as viagens de Paulo, foi a igreja de Filipos. Então Deus falou assim, Filipos, é ali que você vai começar uma igreja, é ali que você vai conseguir ter recursos para ganhar o planeta inteiro. Olha a sabedoria de Deus, e olha os caminhos de Deus, e olha a luta que o diabo falou, não, Filipos vai bancar ele. O diabo, tete a tete, Deus e o diabo ali. Então os caminhos de Deus, diz Naum capítulo 1, versículo 3, Deus tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Irmão, a vida cristã não é para fracote, covarde. O Senhor diz assim, tinha 32 mil soldados, é muita gente. Manda os covardes embora, os medrosos, tímidos, aqueles que quando começa a passar a luta, porque esse aí elimina, esse aí põe na prateleira, que esse aí não serve para ministério não. Aí depois que eliminou os covardes, não vou falar, né? Os covardes, Deus falou, agora elimina os preguiçosos, os mundanos, carnais, que só pensam em conforto, que só pensam em preguiça, os que querem, mas não querem, mas não querem se consagrar. Aí eliminou, depois, porque dos 32 mil, saiu uns 20 mil lá que eram medrosos. Depois saiu uns 10 mil, uma carrada de gente. Estava coaiado de gente lá. Aí ficou 3, olha irmãos, de 32 mil ficou 300. Isso é menos de 1%, Selma. Menos de 1% que é aprovado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos.
99% ou eram medrosos ou eram preguiçosos. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Diz que é maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então hoje o mal que mais mata é a ansiedade. Ansiedade. A pessoa esbaforida, ela não entra no reino dos céus. É preciso muita calma nesta alma. O reino de Deus é uma alta voltagem. Olha, se você não tiver nervos de aço, não entra. Porque a coisa é batalha aqui, é batalha na família, é batalha na saúde, é vizinho, é luta, é prova, é pesadelo. Se você não for valente, você não entra, irmão. Não entra. Porque se estivesse no lugar de Paulo e Silas lá, ainda bem que Paulo não deixou aquele outro lá, covarde lá, que eu não vou usar a palavra, que era muito fracote, não ir, porque o Barnabé falou, leva o irmão tal. Eu falei assim, não, esse irmão tal já amarelou na outra evangelismo lá, não vou levar ele não. Leva. Paulo falou assim, não, porque ele não está preparado. E ainda bem que não levou, porque Silas não murmurou com Paulo ali na prisão em Atos 16. E se levasse aquele outro lá, o outro ia falar assim, Paulo, porque a gente está sofrendo. Aí iam morrer lá na prisão. Então ainda bem que Paulo falou, não, você não vai não, eu não vou levar não Barnabé. Barnabé ficou até assustado, falou, não, leva o meu sobrinho querido, Marcos. Não vai não. Esse é Lucas, né? Quero ver qual era o companheiro de viagem. Barnabé queria levar, tá aqui ó, veja aqui, Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, hein? Atos 16, 37. Aí Paulo falou, não leva Marcos não, porque o Marcos ele está fraco na fé, está meio medroso. Depois lá na frente Paulo escreve, Marcos é útil, aí Paulo elogia ele lá na frente. Mas nesse momento aqui, Marcos estava só o pau da gaita. Marcos ele ia dar escândalo. Irmão, se você andar com pessoa fraca, ele te põe para baixo. Então eu li Atos 15, tá? Versículo 37. Temos que tomar cuidado, queridos, porque às vezes tem pessoa que nos coloca para baixo, nos coloca medo, ansiedade. Você vai fazer alguma coisa, não faz não, porque vai dar errado, entendeu? Então, cuidado com o conselho de ímpio. E ímpio não é só lá fora, muitas vezes tem ímpio, pastores ímpios, né? Que colocam você para baixo. O que vemos que esse povo, o Senhor fez dar volta por 40 anos no deserto, numa jornada de 200 quilômetros, que se faz em 11 dias. Porque eles não estavam preparados para avançar. Irmão, às vezes você não está preparado para a prosperidade que você tanto quer. Às vezes você não está preparado para aquele ministério mundial que você tanto quer. Às vezes você não está preparado para mais dons, graça, unção. Às vezes a pessoa ora, irmão, ela ora, ela fica até rouca. Ela jejua que ela fica uma caveira. Ela nem dorme de noite que ela fica a olheira quase aqui no queixo. E Deus não dá aquele poder, aquela unção de ressuscitar mortos, porque Deus sabe que a pessoa não está preparada, que não é só com consagração. Porque o povo aqui em Atos, irmãos, eles sabiam não apenas atacar o diabo. Isso é uma coisa tremenda, irmã Sandra. Uma coisa que nós temos em Atos dos Apóstolos, eles sabiam atacar o diabo, mas eles sabiam perdoar os endemoniados. Eles não se vingavam quando era expulso da cidade. Eles não diziam, seu filho do cão, eu vou te jogar uma maldição, que você vai ficar. Não. Nós vemos esses pastores brasileiros aí, tudo é só o membro pisar no tomate que já estão amaldiçoando, né? É o contrário de Paulo. Paulo saía abençoando, Paulo saía de, não, deixa, não havia vingança, não havia. E irmão, quando você começa a atacar o Satanás, as pessoas endemoniadas vão se voltar contra você, vão falar mal de você, vão perseguir você, vão ser ruim. E você tem que saber amar essas pessoas, perdoar essas pessoas, para continuar no mistério. Então é fácil, você ora, jejua, lê a Bíblia, ora, jejua, lê a Bíblia, com o dínamo, se levantar a mão, ressuscita morto, mas não adianta nada. Porque o poder de Deus sem o amor faz com que você faça como Ananias e Safira, né? Pedro estava com tanto poder que até a sombra dele curava enfermos. Mas Pedro estava tão no falou, morre Ananias e Safira, morreu Ananias e Safira. Entendeu? Calma, não é assim, vamos lá. Devagar, tá? Tem que tomar cuidado, irmão. Porque quando você tiver muito poder, vai ter muita perseguição, vai ter muita inveja, vai ter muita gente falando mal de você.
Aí tem muita gente perseguindo, falando, mentindo de você. E você tem que saber amar essas pessoas, perdoar essas pessoas, não se vingar, perdoar 70 vezes 7, e interceder por elas, ter paciência com elas. Esse é o mais difícil, no avançar no deserto para a terra prometida. Não é o poder de Deus. O poder para Deus dar é muito fácil. Orou, jejuou, olha aí, tá aí o dom. Não é facinho, irmão. Leu a Bíblia, pronto, conhece a Bíblia. Orou, jejuou, pronto, já tem poder para isso. Agora, eu quero ver você ter caráter para estar na unção de direção do Espírito Santo. Quem fala assim, sua falsa profetisa, sua Jezabel, você fala assim, você vai ver, em nome de Jesus você seca em 3 dias. Não é assim, irmão. Não é assim. Se Deus está comigo, você fica cego agora. Não é assim. Não é. O problema é que a gente, esse é a questão, é a carne, irmão. O povo não sabia avançar por isso, porque, irmão, tem muita gente aí cheio do poder, irmão, mas é ruim, cheio da unção de Deus, saindo fogo pelos olhos, irmão. Mas mexe com ele para você ver que ele já faz uma macumba gospel. Deus, o Senhor é comigo, meu Pai, joga de cama esse miserável, meu Deus. É assim, profundamente vingativo, profundamente cruel. Se fizer o mal para você, você me paga, eu te taco na justiça, eu te deixo a nada, eu te deixo a nada, você vai ver. Então, essa é a questão, irmão. A carnalidade não é a unção até que é fácil. Então nós precisamos ver que o povo não avançou porque eles não estavam preparados. Deus teve que fazer uma outra rota. A rota de Deus aqui era fácil, mas o povo não cooperava, então tem atrasos. E às vezes parece que os atrasos têm a ver com uma falta de vontade de Deus. Não, os atrasos têm a ver com o nosso despreparo. Palavras descuidadas que nós não devíamos ter falado. Tudo isso vai atrasando. Reações erradas para com pessoas. Continuar fazendo coisas que Deus já mandou parar, ou não fazer coisas que Deus mandou. Então, muitas vezes, amados, nós vemos que Deus está querendo que nós descansemos. Isaías 30:15. No sossego está a vossa confiança, está a vossa força. Em repousar-se, em converter-vos, tá? Mas não quiseste. O ser humano não quer quietar. Mas calma. Irmão, não tema com Deus. Quando uma bênção parecer demorada, é porque você não está preparado para ela, ou porque há um mistério aí. Sabe, quando você orar, aquilo não acontecer, não é porque Deus não quer dar. O que Deus prometeu, Ele dá. Quando você pedir algo para Deus, pedir, pode saber, irmão, que o problema não está com Deus, está no teu coração. Alguma coisa ali. Por que aquele povo não avançava no deserto? Porque Deus não queria que ele avançasse. Mas Deus que falou, através do deserto, falou, você vai para a terra prometida? Ei, Deus quis. Será que Deus agora estava negando a terra prometida? Será que Deus mudou de ideia? Não! Aquele povo não cooperava, não sabia cooperar, não estava preparado para ver os inimigos e voltar para o Egito correndo. Se eles vissem os filisteus, Deus nos amparou e corria lá para o Egito de volta. E tem gente que é assim, irmão. Ele vem para a igreja e começa a passar luta, vou voltar para o mundo de novo. Está muita luta. Ah não, porque servir a Deus é muito difícil. E volta para o mundo. No mundo não é tão difícil assim, e vai. Abraça o capeta de novo. Então o ser humano ele tem a tendência de desistir fácil, desanimar, ou se empolgar com a bênção e perder a salvação. Tem gente, irmão, que entrou na igreja não era nada. Ele era um crente assim, ai Senhor, que bom estar aqui, glória a Deus. Sabe o que está falando? Sou reverendo tal. Já perdeu, já pesteou, já estragou, já perdeu a salvação. Tem gente que ele se estraga no processo, irmão. É só Deus abençoar ele que ele se estraga. Se Deus prosperar, ele fala assim, eu não vou trazer o meu carro importado para pôr aí nessa garagem. Entendeu? A pessoa começa, Deus começa a abençoar, ele se estraga. Deus dá sabedoria, ele começa a bater nas pessoas com a sabedoria que ele tem. Deus dá dom, ele começa a querer ganhar dinheiro com o dom. Então, não está preparado, não está preparado. Diga assim, Deus, que aquilo que o Senhor não planejou, me livra. Tem uma pessoa que escreveu uma vez, Senhor, obrigado por todas as orações que o Senhor não respondeu. Obrigado que o Senhor respondesse, né? Eu pensava que era aquilo que eu precisava, e depois passa o tempo e vejo, não era isso, Senhor. Era coisa da minha cabeça.
Então, Senhor, me livra daquilo que o Senhor não desejou, não escreveu, não programou. Eu não quero absolutamente nada. Eu sei, Senhor, o Senhor tem uma aparência de anjo aí, uma visão de anjo. O Senhor escreveu isso aí? O Senhor precisa disso? Então, pode aparecer o anjo aí, estou aí para ver. Mas o Senhor não preparou, não quero o capeta aparecendo, não quero o anjo fantasma, não quero nada, absolutamente. Eu não quero absolutamente nada que o Senhor não preparou para mim, Senhor. Nesse tempo e nessa estação. Se nesse tempo e nessa estação eu tenho que passar por isso, que eu passe por isso. Paulo e Silas tinham que passar pela prisão, então vamos passar pela prisão louvando a Deus? Era isso que Deus tinha para Paulo e Silas? Então, irmão, todo sofrimento aqui, irmão, tem galardão lá na glória. Nossa vida é só uma passagem aqui. Quanto mais se sofrer pelo evangelho, irmão, mais galardão e mais intimidade com o Senhor na glória. A gente pensa, não, mas o sofrimento, ele faz que a gente seja mais humilde, mais temente, mais apegado a Deus, e tem galardão, irmão, e além da misericórdia, como disse a Rosa, dando sofrimento dos outros. Lá em 2 Coríntios capítulo 1 diz assim, quanto mais eu sofro, mais eu tenho compaixão e mais eu posso ajudar as pessoas. Agora eu estou fazendo a teologia do sofrimento, tá, irmão? Estou aqui dizendo para você, então que bom, que delícia, eu vou sofrer. Ninguém busca o sofrimento, mas isso acontece. Isso acontece. 2 Coríntios capítulo 1 diz que nós vamos conseguir ajudar as pessoas naquilo que nós já passamos, irmão. Naquilo que nós já sofremos. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, tá? O do 4, pode ler do 4 até o 6 aí. 2 Coríntios 1, leia na tua Bíblia 2 Coríntios 1, do 4 ao 6 fala que quando eu sou afligido, eu aprendo a consolar os outros. E quando eu sou abençoado, eu também fico feliz e ajudo os outros. Então tudo isso é muito matemático. Deus é mais sábio que nós. Quem crê que Ele é mais sábio que nós? Então, isto é, às vezes o que nós precisamos é de uma aflição. Às vezes o que nós precisamos é de um período de espera. Às vezes o que nós precisamos é de um não de alguma pessoa. Uma porta fechada por um tempo. É isso, só que a gente não sabe. A gente pensa que sabe, irmão, esse é o nosso problema. A Bíblia diz que há mais esperança de um louco no hospício do que alguém que pensa que é sábio. Essa é a nossa ruína. A gente sabe e tem certeza. E essas convicções que estragam. Olha, o que Deus não tem para mim, eu não quero. Porque, irmão, você vê uma bandeja cheia de ouro, diamante e dinheiro, você olha embaixo da bandeja para ver qual mão que está ali. Se for uma garra assim, tal, pode levar de volta o prato de lentilha. Porque não é o que está vindo a você que diz se é benção ou não, mas quem é que está trazendo. Se vem de Deus ou não. Aí tem que tomar cuidado, né? Ou se há uma oportunidade aí para você ganhar 50 milhões na Europa aí e tal. Assim, é de Deus. Pera aí, vamos ver se é de Deus. Não é porque é lucrativo que é de Deus. E não é porque é difícil para ganhar menos que é do diabo. Às vezes é Deus, um período. Às vezes a gente pensa que os caminhos de Deus são mesmo, irmão, são incompreensíveis. Olha o que Deus fez com José no Egito, olha o que Deus fez com Daniel na Babilônia, olha o que Deus fez com Abraão, com Paulo. Irmão, é incompreensível, mas é sábio e tem galardão eterno. Então as pessoas, elas se medem, vou ganhar mais dinheiro? É de Deus. Vou ganhar menos dinheiro? É do diabo. Essa pessoa não gosta de mim? É do diabo. Essa pessoa gosta de mim? É de Deus. Ei, calma, Ei, não viva por aparência, não viva pelo raciocínio, pelo intelecto, mas pelo temor do Senhor, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que parece bênção é bênção, e nem tudo que parece que não é bênção, não é bênção, porque nós podemos ver na Bíblia que Deus por caminhos incompreensíveis, irmãos, incompreensíveis. Às vezes Deus está nos aproximando dele através de uma situação que nós não estamos entendendo. E se aproximar dele é a maior vitória. A gente diz, obrigado, Senhor, porque se não fosse eu passar por isso, eu nunca seria cristão. E eu não louvo, irmão, não agradeço nem louvo hospício, não. Glória a Deus, porque existe hospício para ajudar as pessoas, né? Isso é uma coisa boa. Eu não acho bom hospício, não. Irmão, mas se eu não parasse no hospício, hoje eu não seria um pregador da palavra de Deus que confia 100% no Senhor e não na minha mente. Quanto mais dura o coração, mais tem que ser a pancada. Deus teve que colocar eu no hospício para que eu não confiasse na minha mente. Para que quando eu estivesse pregando e trazendo essas revelações profundas, eu pudesse dizer, irmão, não tem nada a ver comigo.
Tenha certeza que isso não veio da minha mente, veio do Senhor. Hoje eu tenho certeza, plena convicção, Deus pode fluir, Deus pode ensinar, Deus pode operar, Deus pode revelar, que isso não mexe comigo, não me soberbece, não tem nada a ver comigo, absolutamente. Deus conseguiu quebrar, esfarelar. Porque senão eu ia dizer, tem uma compreensão da palavra que alguns irmãos aí não têm, né? Porque o meu QI é um pouquinho acima, né, meus irmãos? Entende? Deus não dá glória para homens. Se Deus vai operar na sua vida, primeiro ele vai ter que... O que ele disse? Jeremias, eu te ungi e te nomeei, primeiro para derrubar, arruinar, arrebentar. Você vai passar a máquina, sabe aquele rolo, você derruba o prédio, esmigalha, quando ficar mais uma volta. Aí quando tiver só aquela fundação, aí você põe o cimento e levanta um prédio novo. Então, antes de Deus edificar aquilo que tem que edificar, Ele tem que acabar com o que nós pensamos que somos na carne, irmão. Toda a nossa confiança, justiça pessoal, nossa soberba, arrogância, Deus tem que moer isso para que Cristo seja edificado. Porque não dá para crescer junto a planta e o espinho, porque o espinho sufoca a planta. Então, ao mesmo tempo que Deus está edificando o espírito, Ele está restringindo a carne. Quando você pensa em alguma coisa, quando o soberbal fica meio alto, lá vem lapada, irmão. Paulo diz, olha... Quando eu fico soberbo, Deus solta um demônio para me esbofetear. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim, só eu achar que sou alguma coisa, que lá vem o Satanás para me esbofetear, para que eu fique humilde. Então, melhor ficar humilde, ele falou. Então, Paulo começava a se achar, já viu o demônio, e a vida dele ficava um 8, ele se abaixava a crista, ficava quietinho. Então, às vezes, as aflições é tratamento de Deus para a gente não perder a salvação. Para a gente não ser destruído. Lá no final, o Senhor diz, aparta de mim que eu não te conheço, teu coração. O Senhor diz que aquele que aceita a repreensão, né, vai ser salvo. Porque é melhor ser corrigido aqui, irmão, do que depois chegar lá no céu, lá Deus, eu não te conheço. Aparta de mim, você tem iniquidade. Então, melhor, aqui ainda dá para se arrepender, aqui ainda dá para se converter. Então, quando Deus nos corrige, isso é amor. Quando Deus às vezes atrasa alguma coisa, aparentemente, não é que Deus atrasa, mas parece que Deus está negando algo, é porque Deus fala assim, você está colocando isso em primeiro lugar. Estou pensando em fazer uma série, Selma, sobre essa questão, de que às vezes, irmão, a gente fica teimando com Deus num ponto ali, tão focado naquilo, e a gente, eu não te salvei para você ficar preocupado com isso. Viva para mim, não viva para isso. Isso é responsabilidade minha. Quando eu quiser, eu faço. Enquanto você está buscando o meu reino e minha justiça, a hora que você menos imaginar, está resolvido. E fica naquela, sabe? E o dinheiro, olha lá o comprador, olha o dinheiro. Não salvei para você cuidar das tuas coisas. Eu te amei para você buscar o reino de Deus e a justiça. Teu dinheiro é minha responsabilidade. A tua prosperidade, a tua saúde. Senhor, me cura. Senhor, está piorando. Senhor, o bico papagaio está virando um bico de tucano. Senhor. Eu não te chamei para ficar preocupado com o seu corpo. O seu corpo é minha parte. Já orou? Já ungiu com óleo? Já profetizou? Está tomando remédio? Está esperando o Senhor? Está aí. Busca o reino de Deus. Não estava lá Jó doente mesmo assim fazendo a obra do Senhor? E Deus não curou ele depois? Não, estou doente. Não vou fazer a obra do Senhor, não. Estou doente. Deus falou assim, e Jó estava enfermo, orou para os seus amigos, foi curado. Então, às vezes, irmão, a gente começa a colocar nossa necessidade. Eu estou pensando em fazer uma série sobre isso, sabe? Que a gente, sem querer, a gente acaba usando a Deus. A Michelle falou sobre isso. A gente acaba usando a Deus só para ter uma vidinha melhor, né? Uma disfarce, eu te adoro. Hein? Mas, na verdade, a gente só está querendo resolver o nosso probleminha. Não está se entregando a Deus, nem vivendo para Deus, mas para os nossos problemas. Que Deus nos livre. Não temos mais tempo.